Testemunho de ex-muçulmano Ramin Parsa. Então, é um prazer o que Deus fez na minha vida nos últimos 9 anos, quando eu entreguei minha vida a Jesus. É um privilégio conhecer Jesus, amém? Eu nasci e cresci no Irã como um muçulmano xiita e desde que eu me lembro. Quando eu tinha 11 anos, eu comecei a praticar o Islã, porque no Irã tudo é islâmico. O jornal é islâmico, a mídia é islâmica, as escolas são islâmicas, a sociedade é islâmica. Tudo o que você pode ver e ouvir é islâmico, porque eles querem doutrinar você. Eles querem fazer lavagem cerebral em você. E na escola nós temos revistas e livros que basicamente mostram caricaturas de soldados israelenses matando bebês palestinos. E eles colocam a semente do ódio nos nossos corações. Nós começamos a odiar. E todas as manhãs nós gritávamos: morte a Israel e morte aos Estados Unidos. E como crianças no inverno gelado, no jardim da escola, eles nos alinhavam e pediam para amaldiçoar Israel e amaldiçoar a América. E como crianças, porque eles dizem que com 11 anos de idade, para meninos, você deve começar a praticar o Islã. As garotas quando têm 9 anos, porque Maomé casou com uma menina de 9 anos. Por isso, eles acreditam que meninas com essa idade estão prontas para casar e praticar a religião. Quando eu tinha 11 anos, eu comecei a praticar o Islã e orar 5 vezes ao dia, jejuando um mês durante o Ramadã. Não podia comer do amanhecer até o sol se pôr. Então, para mim, como ser humano, você sabe, todo ser humano tem um vazio dentro de si. E começava a buscar e buscar por uma verdade, para entender como veio parar aqui. E como a única opção que tínhamos era o Islã, a única opção, a única coisa que podíamos crer era o Islã. Então nós acreditávamos. Sendo mentira ou não, nós acreditávamos, porque era a única coisa que nos era ensinada. Alá é Deus e você deve crer nele, adorá-lo e segui-lo. Eu comecei a praticar quando tinha 11 anos, jejuando, orando, porque nós éramos xiitas. Nós tínhamos que lamentar a morte do imã. Eu tinha que andar descalço no asfalto quente por causa do verão. E bater com correntes nos nossos peitos e costas, e colocávamos lama nas nossas cabeças, e batíamos com as mãos nas cabeças. Você sabe, no Velho Testamento as pessoas se cobriam de pano de saco e cinzas. Nós éramos modernos e colocávamos lama e batíamos nas nossas cabeças com força e nós batíamos. Você sabe por quê? Porque nos diziam que se você fizesse isso, ganharia pontos e iria para o céu. Talvez iria para o céu. E algumas pessoas usavam adagas e batiam com ela na cabeça e sangravam. Porque eles queriam agradar aquele ídolo para ir para o céu. E desde os 11 anos em diante, eu pratiquei o Islã, e indo mais a fundo, e quando mais fundo eu ia, não me satisfazia. Você nunca sabia o quanto era necessário. Eu costumava ir para a mesquita às 5 horas da manhã para orar.
estivesse chovendo, nevando, eu tinha que ir e orar, orar, orar e jejuar. Na escola, eles nos batiam para orar e nos mandavam orar nas escolas. Eu pratiquei isso até se tornar o núcleo central da minha vida, porque eu realmente amava o Senhor, amava a Deus e eu queria agradá-lo e conhecê-lo. Mas isso era o que o Islã oferecia. Eles diziam que isso era a verdade e você tinha que acreditar. Eles diziam que o cristianismo era uma mentira, que o judaísmo era uma mentira, somente o Islã e o Alcorão eram verdade. Então, depois de alguns anos praticando o Islã e me aprofundando, eu costumava ir na recitação do Alcorão. Vocês já viram o chamado para oração? A mãe de um amigo meu trabalhava numa empresa do governo e ela conseguiu nos colocar para fazer o chamado de oração pelo megafone para toda a cidade vir orar. Então, depois de anos praticando isso, algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu perdi meu pai, eu saí da escola, perdi minha educação escolar e minha esperança evaporou. Tudo que eu tinha se foi e eu comecei a questionar minha fé. Isso que nós acreditamos é realmente a verdade? Nós cremos realmente no Deus que nos criou? Eu estava fazendo perguntas, mas não tinha respostas. E pouco a pouco eu comecei a entrar em depressão. Fiquei para baixo, porque Deus era a minha única esperança, e Ele era a única coisa que eu tinha. Mas quando eu descobri que Ele não era a verdade, que o Islã não era a verdade e que eu estava duvidando, eu comecei a ficar realmente muito mal. E a falta de esperança tomou conta de mim, e a depressão. E eu me afastei de todos os meus amigos. Eu me afastei da minha família e eu me afastei de todos que eu conhecia. Eu me tranquei num quarto escuro, desliguei a luz e comecei a pensar no passado, no presente e no futuro. E pensando, sabe, quem me criou? Para onde eu vou quando morrer? Quando tinha um funeral, nós costumávamos ir nas ruas para o cemitério e vimos as pessoas sendo enterradas. E eu morria de medo e pensava: o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Eu estou falando para vocês. Eles contam histórias doidas para você. Do que acontece com você quando morre? Então nós tínhamos medo, pavor da morte, e eu tinha que comer algo para parar de bater os dentes, porque eu tinha muito medo. E eu me lembro que quando criança, quando eu ia para o colégio, eu era uma criança, talvez 10 ou 12 anos. Eu ia andando pela rua e via pessoas sendo enforcadas nas ruas, executando pessoas na frente de crianças. E eu não pude comer por 2 semanas. Eu estava chocado. Eles mataram seres humanos na minha frente. E no dia seguinte, você vê alguém numa espécie de cama sendo açoitado nas costas, talvez porque tenha bebido álcool ou algo assim. E de acordo com o Islã, a punição é através do açoite. Eles levam as pessoas para a rua para basicamente, como vocês dizem,
para ser exemplo para os outros. Se você fizer a mesma coisa, é isso que vai acontecer com você. Então, eles começam a bater nas pessoas e a perseguir as pessoas. É uma loucura. Por exemplo, a polícia no Irã, eles chamam guarda revolucionária, ou Sepah, ou Pasdaran. É um grupo paramilitar e quando eles vêm na rua, e se você estiver usando uma camisa ou uma camiseta com alguma imagem, eles podem arrancar a camisa que você está usando. Então, vocês valorizam a liberdade que vocês têm aqui? Ninguém diz que camisa que você usa, que cor você deve usar, o que você pode comer ou beber. Durante o Ramadã, quando eles jejuam, se um restaurante estiver aberto, eles fecham o restaurante, prende o dono e o açoitam, só porque ele está trabalhando. Durante o Ramadã, se você comer ou beber algo, eles te prendem e te batem. Então, vocês valorizam a liberdade que tem aqui? Amém? Aleluia! Vocês têm McDonald's aberto 24 horas, todos os dias. Então, depois dessas coisas e eu ter chegado à conclusão desse vazio, dia após dia eu estava para baixo, deprimido, sem esperança. Apaguei as luzes, fiquei pensando no passado e disse: se não há Deus, então quem foi o Criador? Quem fez as estrelas? Quem fez o céu? Quem fez o homem? Quem fez isso? Se não existe Deus, e se existe Deus, por que não está nos ajudando? Onde está então? Eu estava questionando Deus. Eu tinha quase perdido toda a minha fé no Islã. Eu estava isolado, ficando doente. Eu não podia comer nem beber, não podia dormir. Eu dormia talvez 3 ou 4 horas no dia. Eu estava quebrado, sem esperança. Porque eu me perguntava, qual o propósito da minha vida? Por que você devia viver 80 anos trabalhando duro, com suor, sofrimento? Você vai para a escola, se casa, tem filhos, trabalha duro, você faz dinheiro, paga as contas e você morre. Qual o propósito dessa vida? E não havia resposta. E eu comecei a perguntar a Deus: Deus, quem é você? Deus, quem é você? Se revele para mim se você é real. Me fale a verdade. E não havia resposta. E a única coisa que eu tinha era um receptor que podia acessar uma antena parabólica. Você sabe, no Irã, antenas parabólicas são ilegais, mas todo mundo tem. Então, eles não podem prender 70 ou 80 milhões de pessoas. Se você olhar os telhados das casas, você vai ver um monte de antenas parabólicas, porque o Irã tem entre 7 a 10 canais de TV e controlados pelo governo, e só é transmitido propagandas, mentiras, Islã e transmissões sobre o Alcorão. Então é só dor de cabeça, chato. Então o povo fica feliz com os canais via satélite, porque eles podem assistir filmes, danças e assim por diante. Então eles veem todas essas coisas produzidas por Hollywood e eles pensam que na América, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é só dança e cantoria. Ninguém trabalha. Se você for ao Irã, você vai encontrar pessoas com esse estilo de Hollywood, mas você pode ser preso por isso.
Então, um dia eu estava passando os canais pelo controle remoto. Eu encontrei um canal de TV, era o TBN, e a pessoa estava falando sobre Jesus. Que Jesus é o Senhor, que ele morreu e ressuscitou por você e que ele é o Filho de Deus. E como muçulmano, você só sabe que Jesus foi profeta. Ele não é filho de Deus, ele não morreu por nós. Ele é só um profeta que veio e era uma boa pessoa. Fez coisas boas, depois partiu, então outro veio. Então é a deposição demoníaca de Jesus. Então era a primeira vez que eu estava ouvindo que ele era o Filho de Deus, que ele morreu por mim. Porque eles falam que ele não morreu. Eles nos contam a história de que quando os guardas vieram prender Jesus, eles não conseguiram achá-lo. Então Deus fez Judas parecer com Jesus e eles prenderam Judas e o crucificaram. Eu não sabia da história, eu não tinha uma Bíblia para saber a verdade. Então eu acreditava, mas pela primeira vez eu estava ouvindo que ele morreu por mim, ressuscitou, que ele é Senhor, o Filho de Deus. Então, o que aconteceu foi que eu rejeitei isso. Eu disse: não, isso é um monte de bobagem, isso não é religião. Eu desliguei a TV, mas eu ainda estava sem esperança, quebrado, e não havia esperança, não tinha razão para viver. Então pensamentos de suicídio começaram a chegar até mim. Eu conseguia sentir as trevas me envolvendo. Eu conseguia sentir as trevas ao meu redor. Eu conseguia sentir algo me falando para me matar. E havia ódio e trevas no meu coração. Então eu estava ficando doente e eu fui ao médico. Eu comecei a perder o meu cabelo. Eu fui ao médico e eles me falavam: porque você pensa demais, você está estressado, por isso você está com queda de cabelo e estressado. Então eu estava com doença de pele, meu cabelo estava caindo. Eu voltei para casa desapontado e os pensamentos de suicídio ficaram mais fortes e mais profundos, e eu comecei a pensar em me matar. E um dia novamente eu estava vendo TV e novamente eu vi aquele homem falando de Jesus. Que se você entregar seu coração para Jesus, ele vai mudar a sua vida. Ele te ama, ele morreu por você, ele ressuscitou dos mortos e ele é o Senhor. E naquele dia eu abri meu coração. Eu disse: Jesus, eu não te conheço. Me foi dito que você era apenas um profeta, mas se você é o Filho de Deus, se você realmente morreu por mim e ressuscitou, hoje eu abro meu coração. Seja meu Senhor e meu Salvador e perdoe meus pecados. E enquanto eu falava, de repente eu estava chorando muito e um calor entrou pela minha mão e percorreu todo o meu corpo, e eu comecei a me tremer todo, e paz e alegria entraram no meu coração. É como se alguém tivesse tirado uns 100 quilos das minhas costas. Eu estava sentindo que podia voar. Eu estava tão alegre. Eu comecei a falar em línguas. Nunca soube nada sobre línguas. Nunca tinha estado numa igreja, nunca fui ensinado sobre línguas. E aquilo começou a sair de mim. E como se alguém estivesse cozinhando algo dentro de mim, assim como no dia de Pentecostes.
E fogo estava sobre mim. Eu estava pronto para sair e contar para todo mundo: Jesus é o Senhor. Eu queria ir, eu corri para a casa da minha mãe. E fui para a casa da minha mãe. E no momento que minha mãe abriu a porta, porque minha mãe estava doente há anos, e ela sabia da situação que eu estava passando. Estava deprimido, sem esperança e quebrado. E quando ela me viu, ela perguntou: "O que houve com você?" Eu disse: "Por quê?" Ela disse: "Porque seu rosto está brilhando." Então ela conseguiu ver a glória de Deus e o que aconteceu comigo em mim. E minha mãe estava doente há anos, e eu falei e eu disse: "Mãe, eu quero orar por você." Eu não fui ensinado a impor as mãos sobre as pessoas, eu não fui ensinado a falar, saí em nome de Jesus. Eu impus as mãos sobre o corpo da minha mãe e disse: "Em nome de Jesus, eu ordeno, doença, saia do seu corpo." Instantaneamente a dor foi embora. Aleluia, Jesus, aleluia. Was a devout Muslim. Minha mãe era muçulmana devota. Era realmente uma muçulmana devota. Eu costumava ler o Alcorão para ela, porque ela não podia ler. Eu costumava ler o Alcorão para ela. Nós costumávamos ir aos mausoléus dos imãs mortos. Esses imãs mortos tinham esse mausoléu, como por exemplo, tinha um mausoléu aqui construído com ouro e as pessoas são pobres e financeiramente quebradas. E você tinha esse mausoléu de ouro, uma edificação enorme, brilhante, grande, e nós costumávamos ir nesses locais e jogávamos dinheiro. E eles diziam que o imã tal e tal costumavam andar por aqui. Então eles construíam esse mausoléu onde eles andavam e os adoram e pedem ajuda a essas pegadas. Eu me lembro de ter pedido dinheiro Amount for like uma vez para minha for some mãe money and e ela disse: "Não, não tem dinheiro." E eu via ela colocando todo aquele dinheiro por aquele negócio. she would go and throw. E eu ficava olhando, mãe, e ela colocando todo aquele dinheiro naquele mausoléu, tentando receber uma resposta pela oração dela. Minha mãe e eu nunca soube. Minha mãe era uma pessoa muito boa. Ela nunca fez nada de errado, pelo menos que eu saiba. Mas toda vez que ela estava orando, ela estava chorando, pedindo por perdão. Você sabe por quê? Porque ela amava Deus e ela sabia que não estava agindo certo com Deus. Ela sabia que era uma pecadora, que ela não era justa diante de Deus. A sua consciência a estava condenando. Assim como outras pessoas costumavam ir aos santuários e se bater, chorar e chorar. Algumas vezes ficavam 24 horas nesses santuários de imãs mortos. Tem alguns santuários que têm ossadas de mortos de pessoas que morreram séculos atrás. E dizem que essa pessoa é santa e algumas pessoas se acorrentavam a esses locais para cura. Elas nunca eram curadas. Vocês podem imaginar se um evangelista for lá e pregar que Jesus ressuscitou dos mortos, sabe quantas pessoas seriam curadas? A Deus a glória, e vai acontecer, em nome de Jesus. Eu estava cheio do fogo de Deus. Minha mãe foi curada.
minha irmã viu a mudança em mim. Eu estava tão bem. Antes disso, eu era mal-humorado, arrogante, sem esperança, cheio de raiva. Agora minha irmã me via respeitoso, tão legal, amável. Sabe por quê? A vida de Deus entrou em mim. O amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Então eu fui até a minha mãe depois que minha mãe foi curada. Ela entregou seu coração para Jesus. Ela era uma muçulmana devota. Ela entregou seu coração a Jesus e minhas irmãs viram a mudança em mim, viram minha mãe ser curada. Elas também entregaram seus corações a Jesus. Eu tenho 6 irmãs e 3 irmãos. Um já entregou seu coração a Jesus. Os outros 2 ainda estão sendo trabalhados. Mas o que aconteceu após isso, eu comecei a procurar por uma Bíblia. Eu fui em biblioteca após biblioteca, livraria após livraria, loja após loja, tentando achar uma Bíblia. Eu não pude achar uma. Algumas pessoas me disseram, é ilegal. Algumas pessoas me disseram que é distorcida, corrompida, não procure por ela. Por 3 meses eu procurei por uma Bíblia e não pude encontrar uma. Eu fui à internet porque a internet é tão lenta e eles mantêm ela lenta de propósito, porque eles não querem que as pessoas acessem informações.